Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça saia como uma tocha acesa. 2600 anos depois desse versículo ter sido escrito pelo profeta Isaías, eu digo que alguém tomou sobre si essas palavras. Estou com a pastora Helena Tanuri, uma grande amiga de Sião. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço pelo convite, Isaac. Está sendo uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Qual é a sensação de estar de volta a Israel? A sensação de que ele está voltando para casa, mas também como se fosse a primeira vez. É Hum. tão interessante que mesmo que a gente volte a Israel várias vezes, sempre dá aquele friozinho na barriga de quem está experimentando pela primeira vez e aquela expectativa. O que o Senhor vai falar comigo nessa estação, nesse período? Né? O que o Senhor está preparando para essa viagem? Então a gente sente ao mesmo tempo a expectativa, mas também aquele acolhimento de quem chega em casa, né? E é acolhido por esse povo tão querido. Que legal. E falando o que o senhor vai preparar nessa viagem, houve uma surpresa hoje muito especial. Sim. Aquilo que eu digo, dai honra a quem merece honra. A pastora Helena Tanuri tem sido uma grande amiga de Israel por muitos anos, mas especialmente nesse período tão desafiador que a gente teve nos últimos 16 meses, né, de conflito. Mostra pra gente o que aconteceu hoje e compartilha com Olha, as gente, olha que pessoas. preciosidade, é um reconhecimento como amiga de Sião. Né? Então, eu recebi essa placa lá no Museu Friends of Zion, como oficialmente me declarando uma amiga de Sião, né? Uma amiga de Israel, e eu fiquei muito emocionada mesmo, foi Eu uma também surpresa. fiquei. Foi uma surpresa incrível, e é claro que a gente não faz absolutamente nada esperando algum tipo de reconhecimento, né? Então, ele já vem como bônus, 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 né? Mas assim, é maravilhoso a gente poder ter a oportunidade de alçar a voz, né, para contar a verdade. Eu me lembro que a primeira vez que eu visitei o Friends of Zion, eu fui muito impactada com todo aquele tour pelo museu, que nos apresenta os cristãos que fizeram a diferença na vida de Israel ao longo da história. Né? E, e eu me lembro que quando acabou aquele tour, eu chorava muito, muito mesmo, e eu falei, Senhor, eu sei que Israel hoje não precisa, isso foi em 2016. Eu sei que Israel hoje não precisa, é uma nação respeitada, estabelecida, mas eu quero te dizer, se um dia esse povo precisar, que o Senhor me escute dizendo hoje, eis-me aqui, Hineni, que é uma tônica que é demonstrada ao longo de todo aquele tour, né? Essa palavra está presente, eis-me aqui. E no final, ao final daquele tour eu disse, eis-me aqui. E eu nunca imaginei que eu pudesse realmente ser convocada, eu me sinto assim, convocada pelo Senhor para contar a verdade, para deixar as pessoas saberem o que realmente acontece, quem é esse povo, quem é essa terra, né? Como as coisas aqui funcionam. Porque é muito fácil as pessoas serem enganadas por falsas narrativas. Mas eu aprendi com uma pessoa muito querida que a melhor maneira de combatermos a mentira é tornando a verdade conhecida. Então, eu me vejo assim, como alguém que foi colocada sobre os muros como um atalaia, para Exatamente. contar a verdade a respeito desse Sim, povo. até porque é o próprio profeta Isaías que diz, Ine anori, Inene, envia-me a mim, na Exato. verdade. Bom, pra gente é um motivo de emoção muito grande, eu devo dizer assim, porque realmente todos ficamos emocionados ali, foi uma iniciativa da Sarela, do Kurt, do Jonas, o nosso querido guia, né, Tamir Gross Tamir. também, e é primeiro brasileiro, né, primeiro pastor brasileiro a receber esse reconhecimento do Museu Amigos de Sião, né. Uau, uma honra muito Então, grande. assim, quero expressar como nós somos gratos, posso falar também como judeu, de todo o empenho que você teve nesses últimos meses, diante desse período que eu posso dizer que é um dos momentos mais difíceis da história do povo de Israel, do período bíblico até os dias de hoje, né? Mas antes da gente entrar nesses desafios e na sua rasbará, como a gente chama em Israel, que é a sua defesa pelo povo de Deus, pelo povo judeu, eu gostaria de saber como que esse amor por Israel nasceu e também quando foi a sua primeira vez em Israel. Eu estive em Israel pela primeira vez, eu tinha 27 anos de idade. Foi em 96, no ano de 96, em maio de 1996. Eu vim com uma caravana da minha igreja, né, um grupo de peregrinação com a minha igreja. E ali naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, eu já tive essa sensação de estar voltando para casa, embora fosse um lugar completamente novo para mim, né? Foi algo muito marcante, muito marcante. E eu me lembro que naquela viagem eu vim sozinha. Eu já era casada, mas o meu marido me deu de presente a viagem. Ficou com a nossa bebê, a Clarinha na época tinha 1 ano e 9 meses, e ele ficou com a Clara para que eu pudesse vir. Ele e minha mãe ficaram cuidando da bebê para eu vir.
E eu me lembro de ter falado, Senhor, eu quero muito voltar a essa terra. Essa primeira vez só não deu para eu sentir tudo que eu queria sentir, viver tudo que eu queria viver, conhecer o que eu queria conhecer. Me permita voltar aqui, Senhor. E quando o Senhor me trouxer de volta, que o meu marido venha junto, porque ele precisa de conhecer isso aqui também, né? E o Senhor me deixou esperar aí mais de 20 anos. Não, da Israel daquela época para o de hoje, de 20 anos depois, muita coisa mudou, né? Sim, exatamente 20 anos, né? A primeira vez foi em 96 e eu voltei em 2016, né? E foi um tempo tão precioso, e tem sido, porque desde então, mais de 10 vezes, né? Nesse período até aqui, mais de 10 vezes eu retornei a Israel com grupos e também com meu marido, com amigos, em grupos menores. E você vem com um propósito muito específico, que é a conferência de mulheres, De né? mulheres, isso. A Naíma, que é a minha irmã, parceira de oração e de visão, né? Inclusive, um abraço para a Naímar, da Gesher Turismo. A Naíma, Estamos sentindo a sua falta aqui, hein? Sim, Naíma. E a Naíma já trabalhava para uma empresa, ela ainda não tinha a empresa dela, ela é funcionária de uma outra empresa de turismo e apaixonada por Israel. Ela me perguntou, pastora, você já esteve em Israel? Eu falei, já estive, mas já fazem muitos anos. E ela falou assim, quanto tempo? E eu disse para ela na época, acho que 19 anos, ela falou assim, não, já está na hora de voltar, muita coisa mudou. Você precisa de conhecer, reconhecer, né? Se reconectar. E eu falei assim, eu gostaria muito, mas ela falou assim, que tal você fazer um congresso de mulheres? Porque no Brasil eu tenho, é o público com quem eu mais me comunico, né? Sim. As mulheres. E ela falou, que tal, pastora, um congresso de mulheres em loco, onde a história de tantas mulheres na Bíblia aconteceram, né? Aí, aquilo, na mesma hora, aquilo inflamou meu coração, assim, uau, imagina, ia ser uma coisa fantástica. Então, nós viemos, então, em 2016, para conhecer e para fazer um percurso que nos apresentaria essas histórias de mulheres, né? Sim. Débora, Ruth, né? E a gente foi visitando na Terra lugares Um roteiro específico para com mulheres. lugares que são significativos para as mulheres da Bíblia. Naquele primeiro momento foi assim. E aí eu tive certeza, é aqui mesmo. Deus tem um propósito para isso, né? E desde então a gente tem trazido mulheres. Os homens não resistem, vêm junto também. Vem alguns homens também, ok, eu entendo. Os maridos às vezes querem fazer parte, perguntam, pode, é marido acompanhando a esposa? Pode vir. É um pai acompanhando uma filha, né? Às vezes as filhas querem trazer os pais para realizar sonhos dos pais conhecerem, pode vir. É um filho acompanhando a mãe? Pode vir. Então quando tem esse laço entre, né? Então os homens vêm acompanhando a sua mãe ou a sua esposa, enfim. E é tão maravilhoso o que a gente tem vivido desde então. Cada vez que a gente vem, o amor aumenta mais. Aquele amor que já tinha germinado lá na primeira viagem, ele só tem se fortalecido ao longo do tempo e à medida que eu conheço mais a história do povo, faço amigos aqui, então tudo passa a ter um significado ainda maior. E tem um novo Congresso de Mulheres agora para Israel, 2025, hein? Com a graça de Deus, em outubro de 2025, nós vamos para o nono Congresso de Mulheres em Israel. E a gente está com uma expectativa muito boa daquilo que Deus vai fazer em outubro de 25. Sabe que eu acho que eu digo que o que Israel tem que diferencia de outros países, e eu já falei isso algumas outras vezes, é que talvez seja o único tipo de turismo no mundo, é mais do que turismo, mas vamos usar essa palavra, Sim. Que você faz duas viagens. Você faz uma viagem para fora, pelas geografias, Galileia, Judeia, Negev, ok. Mas você faz uma viagem para fora, mas também uma viagem para dentro, de introspecção. Exatamente. E uma parte falando sobre as mulheres que me toca na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é quando nós estamos em Cafarnaum. E existe um caminho, um trajeto em Cafarnaum que é entre a casa de Pedro, que é onde Jesus morava, e a sinagoga de Jairo, que é justamente aquele caminho onde a mulher do fluxo de sangue toca nas orlas da veste de Jesus, né? E eu sempre gosto de, com as mulheres dos grupos, a gente fazer esse caminho da casa de Pedro até a sinagoga de Jairo, dá cerca de 50 metros, muito pertinho, e a gente lembrar dessa história de Jesus, especialmente porque essa mulher na Bíblia transforma tudo, se a gente for falar na perspectiva judaica principalmente, né? Uma mulher impura, que não podia tocar num rabino, uma mulher que gastava de todas as suas posses, uma mulher que foi chamada de muitas coisas ao longo da sua vida,
mas que ela revoluciona a religião de uma maneira assim tão é impressionante. Uhum. E eu costumo dizer sempre que ela não tem sequer nome na Bíblia, apesar de ser um dos milagres mais relevantes que Jesus faz, porque tem um aspecto metafísico, mas também tem um aspecto cultural muito importante, e ela não tem nome. E ao longo da história, as pessoas foram buscar qual que é o nome dessa mulher. Alguns diziam que era uma Cláudia, outros diziam que era uma das Marias. Foi chamada muitas vezes de impura. Alguns diziam que era uma gentia. Alguns diziam que ela era Verônica. Na verdade, não é nem o nome. Vera é o ícone verdadeiro de Cristo. Verônica, aquela que teria enxugado o rosto de Jesus na Via Dolorosa e sai, né, suor e sangue, a marca do rosto de Jesus. Mas eu sempre comento para as pessoas, fazendo esse caminho, que de todos os nomes que ela foi chamada ao longo da história, eu prefiro ficar com aquele que está na Bíblia, que é o nome que Jesus a chama. Filha. A tua fé te salvou. E esse nome muda tudo, Com né? certeza. Quando você é chamada de filha, você reconecta-se com o seu pertencimento. Você pertence. É muito importante, eu acho que essa reconexão que Jesus vem fazer dos gentios e do seu povo com o Pai, né? E não apenas agora apresentando como Criador, mas como Pai. Quando ele fala filha, o sentimento de rejeição foi substituído pelo sentimento de pertencimento. Aquela mulher, ela se sentia excluída, porque ela estava falida financeiramente. Ela estava, se ela não era casada, casada ou solteira, era motivo dela viver apartada de qualquer homem pela sua condição, e impura, cerimonialmente impura. Então, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, aquela mulher era excluída, né? Afastada, rejeitada. E, no entanto, o Senhor a reconecta, né? Ele fala, filha, ele reintegra aquela mulher à sua filiação, né? A pertencer a uma família. Então, essa palavra é magnífica, né? E como às vezes as artes representam isso, o cinema representa isso, é tão bem observado, é algo preciosíssimo que acontece ali. E me toca especialmente ver assim como um judeu, e principalmente quando a gente vai vendo o desenvolvimento histórico, né, de toda a ortodoxia judaica que colocava as mulheres em algum ponto assim, como uma segunda classe na sociedade, ver como Jesus tratava as mulheres. Então, por exemplo, a gente sabe que na época, no judaísmo ortodoxo ou farisaico, saduceu na época, não se acreditava que as mulheres tinham alma, de modo que elas não eram testemunhas válidas. Então, se a gente pensar que teve uma mulher que ela foi testemunha de um assassinato e ela tem que se apresentar diante do tribunal há 2000 anos atrás, a narrativa, o relato dela não seria aceito. E aí a gente vai ver que, na verdade, o ministério de Jesus é a primeira coisa. A gente vai ler Lucas 8, a lista de benfeitores que doavam para que ele tivesse sua vida itinerante. Mulheres. A primeira delas, a que mais doava, Maria Madalena. Mas se a gente vê também qual que é a primeira... Lembra que a gente falou que testemunhas, mulheres, não eram testemunhas válidas. Qual que é a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto e espalha a mensagem? Maria Madalena. Maria Madalena. Aquilo que a sociedade dizia não ser uma testemunha válida para o maior acontecimento histórico de milagre, enfim, da história da humanidade, é uma mulher que foi uma testemunha. Eu acho tão lindo, Isaac, porque eu acho que a própria encarnação reposiciona a mulher, né? A queda entra pela mulher. Ela é influenciada, ela é enganada pelo seu próprio coração, né? Leva seu marido ao engano e muitas vezes ao longo da história, na religião inclusive, ela foi estigmatizada justamente por isso. Foi por causa de uma mulher que nós fomos induzidos ao pecado, né? Mas o Senhor é tão intencional em tudo que Ele faz que eu não acredito que tenha sido uma coincidência o Deus de toda a terra ter escolhido uma mulher comum, uma mulher muito jovem, para colocar o seu próprio filho no ventre dela, né? Tecer o seu próprio filho pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. E depois, ao longo de todo o ministério de Jesus, a gente vê claramente ele chamando as mulheres para participarem, né, para serem cooperadoras da sua jornada, e quando ele ressuscita, ele se mostra primeiro para uma mulher. Então, é muito lindo. Eu falo que eu costumo enxergar todas essas coisas como esse lugar onde o Senhor recoloca a mulher no lugar que ela perdeu, né, na queda. Ele a restitui a esse lugar de sermos cooperadoras dele. Uau, isso é muito forte. E eu imagino o quão poderoso deve ser ouvir essas histórias, receber essas instruções, ser inspirado exatamente no lugar onde essas histórias aconteceram. A gente está falando do 9º congresso que vai ter agora, não é isso? 9º congresso, na segunda quinzena de outubro. Na segunda quinzena de outubro. E são tantas viagens para Israel, tantos congressos. Você pode falar para a gente um lugar, talvez escolher um lugar que te marcou especialmente
E uma história, algum relato de alguma situação que aconteceu em alguma viagem? Isso é muito difícil, sinceramente. Porque todos os lugares são especiais, Aham. cada viagem é singular. O que Deus faz numa viagem, não faz na outra. Tá sempre algo novo acontecendo. Mas eu posso pensar que um lugar muito forte, eu posso citar dois lugares especificamente nesse primeiro congresso, né? Um lugar foi Belém. Uhum. Belém foi um lugar muito especial por causa da história de ser a cidade do grande rei, onde Jesus, né, nasceu. A história de Ruth, Noemi, né, e Boaz, quer dizer, o resgatador. Então, ali nós colocamos essa conexão, né, e tal. O lugar onde o Senhor nasceu, então Maria, Ruth, né, enfim. E também o Monte Tabor. O Monte Tabor falando de Débora e Jael. Uau. Uhum. Então, o Monte Tabor foi muito forte, porque a gente vê duas mulheres do Antigo Testamento sendo levantadas com muito poder em um tempo que, pelo menos na teoria, nós enxergássemos como se as mulheres não tivessem voz. Uhum. E o Senhor confia nas mãos de Débora a profecia, a ordem, o encorajamento para que Israel saísse à guerra contra Jabim e também o Senhor convoca Jael, uma mulher que morava em tendas. E ali eu dei uma palavra sobre isso, que Deus levanta Jael, ela usou os instrumentos que ela tinha, né? Uma estaca e um martelo. Porque como ela morava em tendas, ela precisava daqueles instrumentos para montar a sua casa, vamos dizer assim. E eu fiz ali uma correlação, que a mulher também, quando ela, no interior do seu lar, ela usa as armas que o Senhor já deu a ela. Às vezes a gente fica buscando coisas extraordinárias ou nos tornarmos semelhantes aos homens. Não, Deus deu armas para as mulheres, né? A gentileza, a docilidade, a influência. Você vê, Jael chama Císera para dentro, né, da tenda e ela fala assim, ele pede água, ela dá leite. É Ele, diferente. ele baixou todas as defesas, Sim. né? Estou no meu ambiente para que ele fosse destruído. Se ele não fosse destruído naquele momento, talvez Israel não teria prevalecido. Mas com a perda do seu general, o exército inimigo foi enfraquecido, né? E aí o Senhor pôde entregar a sua vitória a Israel. E ele convoca para isso uma mulher com seus instrumentos simples. Por que isso me marcou tanto? Primeiro, porque essa mensagem marcou muito a minha vida. Quando Deus me deu essa clareza sobre essa mensagem, ela impactou primeiro a mim mesma. Mas naquele dia, a pastora que estava compartilhando comigo aquela viagem, eu acabei de dar a palavra e ela pediu para fazer um apelo. Ela falou assim, eu estou sentindo, Helena, que eu devo abrir aqui um espaço para aqueles que querem entregar o seu coração a Deus. E eu falei, fique à vontade, pastora Conceição. E ela fez o apelo. E a única mulher da nossa caravana que ainda não tinha se rendido ao Senhor, que não tinha declarado Jesus como Senhor, o fez ali. Ela entregou a sua vida a Jesus ali no Monte Tabor. Eu fico pensando, meu Deus, muito significativo. Deu tempo de batizar no Jordão depois? Deu tempo de batizar. Uau, foi batizada no Rio Jordão. Assim. Então, assim, foi algo muito, muito, muito precioso, marcante. Eu nunca mais vou me esquecer. E de vez em quando eu me encontro com a Maria Glaucia, é o nome dela, né? Legal. A Maria Glaucia, muito preciosa, muito querida, retornou a Israel uns 2 anos depois, esteve com a gente novamente. E a gente saber que aquela viagem marcou um novo nascimento de uma pessoa, definiu a história, reorganizou, né? Foi realmente muito impactante. Não tem nada maior do que a revelação do senhorio de Cristo ser entregue a uma pessoa, né? Sim. E ainda num lugar tão especial. Sim, com certeza. É aquilo que eu sempre digo. A gente tenta comparar o Antigo com o Novo Testamento. O que é um milagre maior? Abrir o Mar Vermelho ou transformar um coração de pedra em um coração de carne? Não é? Disponível a ouvir e receber a mensagem do Senhor. Então, uau, que incrível. E, ok, Monte Tabor, Monte Tabor e... essa situação. Sim. E um lugar que especialmente a você é prazeroso estar, tem muito significado. Por incrível que... Eu não sei te explicar por quê, mas todas as vezes que eu subo o monte da Transfiguração... Bem-aventuranças? Não, Precipício. Ah, Monte Precipício, O em Monte do Nazaré. Precipício. Okay. Todas as vezes que eu subo o Monte do Precipício,
eu sinto uma conexão assim com o Senhor. É um lugar que me dá vontade de ficar sentada, adorando, quietinha, né? E conectada a Ele. A primeira vez que nós subimos o Monte do Precipício, a noite já tinha chegado, era novembro, então em novembro anoitece muito rápido. Alto, frio. Sim, frio. E tinha uma lua no céu, uma coisa esplendorosa, uma lua cheia. E aquilo, a lua iluminava o monte. Eu fiquei muito impactada com aquele primeiro momento, um frio, né? Mas o meu coração ficou quente. Eu pensei, eu quero voltar aqui. E a segunda vez que nós voltamos, era o pôr do sol, era a viração do dia. E ali nós adoramos ao Senhor. A missionária de May Williams deu uma palavra tão poderosa, né? Falando sobre a batalha final. Aquele vale que a gente contempla ali, já palco de tantas batalhas, Sim, né? o famoso Vale do Armagedon, Do né? Ou Armagedon. como nós chamamos hoje o Vale de Jezreel, o vale onde Deus plantou, é a tradução em hebraico, mas também o local onde ele colhe. Eu digo Sim. que é o lugar do passado, do presente, mas também uma testemunha futura. Exatamente. Eventos que ainda se darão naquele mesmo lugar. Então eu entendo que é por causa do Vale de Jezreel, por causa do Armagedon, né? Os meus olhos se voltam para lá, na esperança e na expectativa da redenção de toda a história humana, né? Então aquele lugar é um lugar pessoalmente muito especial para mim. Ele sempre me leva a me inclinar diante do Senhor e a renovar a minha esperança nele. Ok, então, pastora Helena, falando sobre os acontecimentos futuros, que a gente sabe o que Armagedon quer dizer, pode ser um conflito espiritual, um conflito físico, vamos falar de um conflito que está acontecendo agora, no presente. Apesar do cessar-fogo, um acordo de reféns, os que estão voltando para casa em Israel, você foi uma das grandes vozes, eu diria, uma das vozes de maior proeminência no meio cristão nesses últimos 16 meses em apoio a Israel. Como que isso começou? E o que fez seu coração arder? Porque eu sei que você pagou um alto preço para você se levantar em favor dessa nação. Quando eu tive a notícia do que tinha acontecido, tinha ocorrido, eu estava nos Estados Unidos para uma série de ministrações. E num primeiro momento, o impacto que aquilo me causou foi, puxa vida, meu povo foi alvejado. Como Ruth, teu povo será meu povo. Eu tive essa Deus será meu sensação. Deus. O meu povo, a minha casa, a minha família foi alvejada pelo terror, né? Mas eu não imaginava que as coisas iriam tomar o rumo que tomaram. Para mim era uma coisa tão óbvia, né, tão clara, que o terror não deve ser tolerado, deve ser combatido, né, que naquele momento as minhas primeiras expressões foram de compaixão, de lágrima, de pranto, devido ao terror daquilo que os fatos iam vindo à tona, à medida que os fatos iam vindo à tona, tamanha brutalidade do ataque. Então, a primeira reação foi de muita tristeza e de solidariedade, né? Vontade de estar aqui, vontade de poder fazer alguma coisa, né? Para trazer consolo sobre essa nação. Mas depois, à medida que as coisas foram, rapidamente isso aconteceu, as coisas foram se desdobrando e a vítima, diante dos olhos de tantas pessoas, estava sendo desenhada como o algoz, como o agressor, né? E eu me lembro que começou lá nos Estados Unidos um jovem americano, filho de uma pastora minha amiga. Ele não entendia muito bem a história de Israel, não entendia o conflito, quem era Gaza no processo. E ele falou assim, mas o que aconteceu de fato, né? E aí a gente passou para ele uma série de materiais. Eu me lembro que um dos nossos guias, o Ilan, ele deu para a gente todo o material, contando mais ou menos a história do povo de Israel na terra, o conflito, né, Israel-Palestina e tudo. E aí ele tinha um material escrito. Nós conseguimos para o Matthew, esse menino, e nós explicamos para ele tudo que a gente sabia, né? E ele falou assim, essas informações são muito boas, muito úteis, porque os meninos que eu cuido na minha célula, ele tinha um pequeno grupo só de jovens, homens jovens. E aquele primeiro grupo estava achando já que Israel era o vilão. E eu falei assim, não, Matthew, Israel foi a vítima. E aí eu comecei a explicar para ele, e ele, uau, isso é demais. Então, e aí ele também foi buscar mais informação naquele material escrito que nós demos para ele. E no dia seguinte, ele pôde compartilhar na sua célula, para aquele grupo de jovens homens, né, americanos, o que realmente estava acontecendo. E eles agradeceram muito ao Matthew. Uau, a gente nunca ia ter essa notícia. E ali mesmo a gente começou a ver as reações, principalmente dos jovens americanos, né? O posicionamento deles, e aquilo começou a me enfurecer. As universidades,
Ok. Então eu falei assim, agora, né? Eu nem me lembrei do Rinene, né? Eu fui impulsionada a falar, não é isso que está acontecendo. E eu comecei, nas minhas redes sociais, eu comecei a falar dentro daquilo que eu sabia, e eu fui sendo muito atacada, né? E algumas pessoas não entendiam de fato e queriam explicações, e outras pessoas já tinham assumido o seu lado, né? Mas eu falei assim, eu não vou me intimidar. Eu não vou me intimidar. E aí eu fui trazendo vídeos de outras pessoas que explicavam, pelo menos de uma maneira mais resumida, o que estava acontecendo, informando as pessoas. Eu falei assim, gente, vamos voltar a ter aula de história? Exatamente, Entendeu? Vocês não exatamente. estudaram história, né? Quando começou aquele negacionismo em relação ao Holocausto, o quê? Vocês estão negando o Holocausto? Né? Então, eu comecei a trazer o máximo de informações possível no feed. Depois eu vi como uma estratégia ir para os stories, que eu estava vendo que tinha muita visualização nos stories, e eu não tinha que lidar com os comentários, né? Então, nos stories você fala, os outros escutam se quiser. Exatamente. Exatamente. E eu comecei a falar de uma maneira mais sistemática nos stories, e eu comecei a ter um retorno. Puxa, obrigado por me esclarecer. Uau, eu nunca saberia, porque a mídia está falando outra coisa, né? Eu falei assim, pois é. E um argumento que eu usava é, você já foi a Israel? Você conhece Israel? Não, eu conheço, Sim. eu já fui. É o conhecimento em loco, né? Sim. E é importante também ter uma voz, assim, porque eu digo que existe, a gente chama em Israel de hasbará, de diplomacia pública. É você sair em defesa, eu não falo necessariamente do país, mas da verdade, porque Israel, é claro, a gente fala que é a única democracia do Oriente Médio, o único país que tem respeito aos valores da vida, aos direitos humanos, mas obviamente erra, como todos os países erram, Sim. mas a gente está saindo em defesa da verdade, da justiça, Isso. dos fatos. E talvez as batalhas, seja no Líbano, na Síria, no Irã, em Gaza, Israel tenha condições de vencer pelas suas próprias forças, com a ajuda de Deus. A gente está falando do exército que, através de Deus, venceu lutas com Moisés, Josué, Sansão, Davi. Israel tem um histórico de batalha que aquele que se levanta contra o povo de Israel, ele vai cair. Os egípcios tentaram, os cananeus, os filisteus tentaram, os amalequitas tentaram, os romanos, asmoneus lutaram contra os gregos e os seleucidas e sempre esse povo prevaleceu. Agora, se existe uma batalha que Israel tem perdido ao longo dos anos, nesses mais de 75 anos da história da existência do Estado de Israel moderno, é a batalha da mídia. São vozes que, na sua grande maioria, são contra Israel e é algo muito importante, porque a gente está falando de um país muito pequenininho, né? A gente até comentou no carro como que um caça em 1 minuto e meio atravessa de leste a oeste de Israel, menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. E que precisa de algum fato do apoio de outras nações. A gente se importa muito com o que o mundo pensa, como que o mundo nos vê, e por isso é muito importante para a gente ter vozes que saem em defesa do país. E como que a comunidade cristã, você acha, no Brasil se comportou e também ouviu aquilo que você tinha a dizer? De uma maneira geral, aceitaram muito bem e imediatamente somaram forças comigo. Mesmo pessoas que publicamente não se manifestaram, no privado me apoiaram, né, me abençoaram, falaram assim, Helena, leva, se Deus te deu essa batalha para lutar, lute, você está certa, ou fazendo comentários, né, ou repostando o meu conteúdo. Mas, infelizmente, existe dentro da igreja cristã, inexplicavelmente, a meu parecer, um grupo, um pequeno grupo, que simplesmente não sabe suas origens, não desconhece suas raízes. Porque é impossível nós nos voltarmos contra um povo sem buscarmos um conhecimento desse povo e desconhecendo totalmente a nossa história como cristãos. Porque o nosso mestre nasceu judeu. Sim, foi algo que você falou no museu hoje que me tocou muito, de que um dos motivos de eu apoiar Israel é porque os judeus me deram o maior presente, né? A maior bênção, que é o Messias. O Messias. Então, Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, eles praticavam o judaísmo. O apóstolo Paulo, profeta, apóstolo aos gentios, ele não abandonou o judaísmo, né? A gente vê em vários momentos o apóstolo Paulo indo ao templo, participando de cerimônia de purificação, né? O que ele combatia era aqueles que nasceram de novo, aqueles que estavam sendo enxertados, que eram gentios, que eles não precisavam de seguir os mesmos ritos do judaísmo. A judaização dos Isso, gentios, né? para que eles fossem salvos, uma vez que a nossa salvação é pela graça mediante a fé. Então era isso que o apóstolo Paulo estava
enfatizando. Mas quando você lê ali os capítulos 9, 10 e 11 do livro da Carta aos Romanos, fica muito claro o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Que o Senhor vai restaurar todas as coisas e que se um véu foi colocado no entendimento do povo judeu, ele está colocado até que o número dos gentios a serem salvos se complete. Porque quando isso acontecer, o véu será tirado e o seu povo vai reconhecer o seu Messias. Virá a plenitude, né? O que eles chamam Virá de a plenitude. Então, eu comecei a realmente me chocar, mas que isso revela não apenas as pessoas estarem sucumbindo a uma doutrinação ideológica midiática, mas também a sua ignorância em relação às suas raízes, né? De onde nós viemos. Não dá para separar a cultura, já tem esse nome, né? Judaico-cristã. Né? Sim. A cultura judaico-cristã, nós temos as mesmas raízes, né? E embora nós tenhamos vivências diferentes do nosso serviço ao Senhor e da nossa crença, eu não acredito que Deus tenha feito uma para substituir a outra, né? O Novo Testamento anuncia, o Antigo Testamento anuncia, o Novo Testamento cumpre, e o próprio Jesus disse, eu vim cumprir toda a lei, né? Então, as coisas não estão desconectadas, né? E algumas pessoas tratam como se estivessem. Não, agora nós somos o novo Israel de Deus, o outro Israel perdeu para sua vez. Não estão lendo a Bíblia, né, gente? Teologia da substituição, né? Exatamente. Não existe essa teologia da substituição, ela fracassa quando nós observamos as Escrituras Sim, sagradas. eu me lembro de Jeremias 31, ele fala, Deus fala através do profeta Jeremias, no dia que os céus cessarem, que as estrelas deixarem de existir, assim como o mar, enfim, e os seus astros perderem os lugares, é o dia que Israel deixará de ser uma nação diante dos meus olhos. Pois é, e quando a gente vê você recitando isso, a gente lê o que Paulo disse aos romanos, defender, né, ou se levantar contra o povo de Israel, é uma coisa que é inaceitável para um cristão, né? Como eu te disse, eu posso não concordar com todas as resoluções do Estado de Israel ou do governo de Israel, mas independente disso, um povo foi alvejado, brutalmente ferido, né? E não tem nada a ver com a mentira midiática, é sobre território, é sobre invasão, não é nada sobre território. Quem tem o mínimo de conhecimento do conflito, a gente sabe que tem tudo a ver com a jihad islâmica, tem tudo a ver com querer exterminar o povo de Israel, e é algo com o qual a gente nunca vai concordar. E a gente pode falar que você não só está falando daquilo que você estudou, mas daquilo que também você viu com seus próprios olhos. Exatamente. Porque estivemos na fronteira com Gaza, estivemos um local na festa onde jovens foram sequestrados e infelizmente vitimizados. Foi muito forte. Estivemos também no cemitério de Carros, né? Então você viu realmente todos os danos que foram causados contra essas pessoas e você também chegou numa das semanas mais tristes desses últimos 16 meses em Israel, que é justamente o momento onde a família Bibas, infelizmente, a gente estava recebendo o corpo deles. Uma criança que foi sequestrada, um bebê com 9 meses, outro com 4 anos, a sua mãe, o seu pai, apenas o pai voltou para casa, né? Eu como mãe, como avó, eu não posso deixar isso não passa despercebido, né? E eu sinto tanto. E sinto também pelas crianças de Gaza, Sim. porque elas são vítimas do ódio. Elas são ensinadas a odiar, né? E não tem ninguém que as defenda disso, ninguém que as livre disso, ninguém que se erga como uma voz. Né? A ONU podia fazer isso, por exemplo, né? E defender aquelas crianças dessa doutrinação maligna. No entanto, aquelas crianças, além de doutrinadas, são usadas como escudos humanos, né? E eu lamento muito. Mas a história dos Bibas, eu acho que nunca mais o mundo vai esquecer. Sim. Nunca mais o mundo vai esquecer, porque foi de uma crueldade, de uma brutalidade. Ainda no final das contas, eles quiseram disfarçar, né? Esconder e julgar a culpa nas costas de um bombardeio israelense, o que foi evidenciado logo ali pela investigação forense, que foi compartilhada com o mundo todo, né? As evidências de que eles foram mortos de uma maneira cruel. Talvez você esteja se perguntando do que estamos falando. Um resumo para você entender. No dia 7 de outubro de 2023, Israel foi covardemente invadido pelo Hamas. Foi o dia que mais judeus morreram desde o Holocausto, mais de 1.200 vítimas, idosos, crianças, mulheres, brutalmente assassinados. E muitos israelenses, mais de 200, foram levados cativos para dentro de Gaza. Dentre eles, 4 membros de uma família chamada família Bibas.
Israel fez um acordo de reféns. Na verdade, eu me corrijo, um acordo onde Israel libera terroristas convictos das suas prisões, numa proporção de 300 para 1, e em lugar disso, o Hamas devolve esses israelenses que foram sequestrados, que inclusive agora estão debaixo dos túneis na faixa de Gaza. E o acordo também dispõe que até mesmo os corpos têm que voltar. De toda a família Bibas, apenas o pai voltou, e nessa semana agora em Israel recebemos os corpos primeiro das 2 crianças, infelizmente, os bebês, e a mãe, acreditávamos que ela tinha sido devolvida, mas quando a análise forense foi fazer a pesquisa, descobrimos que não era o corpo da mãe, eles mandaram outro corpo. E até o momento em que conseguiram então encontrar o corpo da mãe e enviar, acusaram que Israel tinha feito a eliminação deles num bombardeio, o que a análise mostrou que não era verdade. E o oposto aconteceu. Na verdade, a análise mostra que, infelizmente, as crianças foram, eu posso dizer, como eu tento encontrar palavras, Helena, porque é muito difícil, mas um bebê de 9 meses, uma criança de 4 anos, foram assassinados com as próprias mãos, os terroristas, um mês depois de serem sequestrados, muito provavelmente sufocados, e depois disso eles esquartejaram os corpos das crianças para que se parecesse que foi num bombardeio israelense. Então essa notícia chocou Israel de uma forma muito grande, e eu tenho certeza que você, como uma pessoa sensível que você é, também sentiu muito isso. A Naíma me contou das, enfim, orações e da emoção, do choro nas ligações, mas Israel sentiu muito, e por isso, inclusive, nós estamos com esse pin, né? Sim. Que é o símbolo da luta pela volta dos reféns israelenses que hoje estão sequestrados na faixa de Gaza. Sim. E, bom, você viu com seus olhos todos esses lugares. A gente quer contar ao mundo, e é sempre importante a gente se inteirar, né? Por exemplo, eu ainda não tinha informação que o Hamas, quando entrou, ele não sabia da festa, né? A festa foi um bônus, vamos dizer assim, né? Então, quando eles entram e se deparam com a festa, eles se demoram ali, porque tinham muitas pessoas, muitos jovens ali, e eles se demoram na sua sede de vingança, né? O ódio, movidos pelo ódio, né? A atacar, vitimizar aqueles jovens. Eles estavam no território israelense, mas muitos nem eram israelenses, estavam como visitantes na terra, né? E todos eles foram alvejados. E de uma certa forma, embora seja tão cruel a gente pensar isso, eles foram sacrificados para que muitas outras pessoas fossem poupadas, porque o plano original do Hamas era entrar cada vez mais longe, entrar em Tel Aviv, onde as pessoas não poderiam mesmo se defender. Sim. E onde tem mais concentração de pessoas. Eles fariam um grande estrago se eles não tivessem se demorado na festa. Então, aquelas vidas não foram perdidas em vão. Eu prefiro enxergar que eles foram sacrificados, assim, que eles entregaram suas vidas, mesmo sem ter consciência disso, para proteger muitas outras crianças, muitas outras famílias, muitos outros jovens, pagando com a própria vida deles, né? E eu não tinha consciência disso. Quando a gente chega e vai ouvindo as pessoas, vai ouvindo os relatos, vai lendo sobre o assunto, aí você vai tomando, sim, né, ciência, os relatos dos reféns que retornaram, né? E eles também não fazem questão nenhuma de esconder. Tanto é que eles mesmos filmaram com as câmeras em seus próprios corpos as atrocidades que praticaram. Eles se orgulham dela. A gente comentou como que existia um sadismo em tudo aquilo que foi feito, que de um certo modo foi até pior do que aquilo que aconteceu no Holocausto, porque a proposta da solução final no Holocausto, né, que eram as câmaras de gás, era de que, ok, a moral do soldado ela está caindo, é caro eliminar os judeus com balas, com tiros, e o soldado ele se sente muito mal, ele tem estresse pós-traumático, ele não tem orgulho daquilo que ele está fazendo. Então, fazer um método industrial de eliminação desse povo. Até uma palavra teve que ser criada para tamanha brutalidade, que a palavra holocausto surge a partir daí, no sentido da gente criar também a palavra genocídio. E é curioso como que já no Hamas, não, eles faziam, gravavam e eles viam aquilo como uma celebração. Eles celebravam, né? Exatamente. E infelizmente, a gente também vai constatando que, embora a gente saiba que o principal inimigo que se levanta para invadir, para saquear, para matar, é o Hamas, infelizmente a gente também sabe de civis que acabaram invadindo, né? E não apenas invadindo, mas celebrando, espancando reféns, né?
e se tornando conivente com tudo que estava acontecendo, né, com o Hamas. Então, é muito triste a gente constatar isso tudo, mas é uma realidade que precisa ser contada. E eu acho, Isaac, que o que deixa mais claro o próprio acordo. Quem valoriza a vida? Exatamente. Israel, para ter um corpo sem vida de volta, ele entrega 150, 300 Terroristas convictos. julgados, condenados, alguns até à prisão perpétua. Sim. Né? O próprio arquiteto desse ataque, ele foi tratado em Israel, ele era prisioneiro em Israel, ele foi tratado como um integrante de Israel, como um cidadão de Israel. Sim. Ele foi curado de um câncer no cérebro. No cérebro, aqui, nessa terra, por esse povo, por esses médicos, por essa medicina, e ele é liberado também numa troca. Sim. Foram quase 1.000 terroristas liberados para que um soldado israelense voltasse para casa. Né? E ele se torna o arquiteto de 7 de outubro. Então a gente vê claramente, são fatos. São fatos. Quem valoriza a vida? E quem celebra a morte? Né? Então, contra fatos, não há argumentos. De fato, mas apesar de ser uma história pesada, e a gente tem citado tanto o profeta Isaías, sabe que a palavra Ramais aparece na Bíblia cerca de 11 vezes. E Ramais quer dizer literalmente violência. Quando aparece a palavra violência no Antigo Testamento, muitas das vezes é a palavra Ramais. Mas na última citação, Isaías ele diz que chegará o tempo, o período da redenção, de não se ouvirá mais de Ramais nessa terra. Bom, que isso seja em breve, tanto para judeus israelenses como para também árabes palestinos. E para cristãos. Cristãos. Porque a gente sabe que o ódio deles não é dirigido apenas aos judeus. Os judeus são a sua primeira linha. Depois de judeus, o próximo plano deles é cristãos, eles colocam todos no mesmo pacote. Né? Então, até chega a ser até bizarro a gente ver cristãos, mulheres, o pessoal da LGBT defendendo o Hamas. Sim. Se eles estivessem em Gaza, certamente eles também seriam mortos. Com certeza, com certeza. Então é uma questão que eu sempre falo assim, a gente está falando de um povo que não só está lutando pela verdade, pela justiça, pela vida, mas foi aquele que introduziu ao mundo a ideia de direitos humanos, de respeito à vida, o valor da vida. Tudo aquilo que a gente tem como ordenamentos jurídicos, valores morais, freios éticos, foi a Bíblia, a cultura judaico-cristã que trouxe ao mundo, né? Mas, de todo modo, quando a gente fala dessas coisas, falamos de guerra, as pessoas devem estar pensando, vamos chegar em Israel, como que eu vou viajar em outubro se está tendo guerra, se está tendo conflito? Não, gente. A gente agora já tem um período de pacificação, um cessar-fogo. A gente passeou todos esses dias por aqui, visitando os lugares tranquilamente, sem preocupação com o horário vai sair do hotel. Assim, você pode sair à noite, de madrugada, usar o celular na rua. Tudo tranquilo. Eu digo para vocês que é um dos lugares mais seguros do mundo. Já viajei muito. A Helena já viajou ainda. Eu não falo com orgulho disso, Sim. Né? Mas eu me sinto mais segura em caminhar aqui em Israel do que sair em determinado horário ou ir em determinados lugares em um dos estados do meu país. Né? Não vamos citar, para bom entendedor, pingo é letra. Né? Mas o fato é que aqui nós temos muito mais segurança, proporcionalmente, números mesmo. Sim. Né? Estar em Israel num período de guerra é mais seguro do que estar em muitos lugares da nossa nação num período comum. Há muito mais baixas e assassinatos na vida comum do brasileiro do que na vida de um país em guerra. Né? E a gente tem vivido aqui dias maravilhosos, de muita paz, por incrível que pareça, né? Muita tranquilidade, caminhando na rua à noite. Nós fomos na fronteira de Gaza. Vimos Gaza. Vimos Gaza. Né? Nós fomos na fronteira, fomos ali naqueles lugares que foram os primeiros atacados, né? Passamos em frente aos kibbutz que foram atacados. O que choca, Isaac, é que justamente muitas daquelas pessoas que viviam naqueles kibbutz, eles eram ativistas pró-Palestina, eles ajudavam o povo da Palestina, eles literalmente conseguiam tratamento médico para as crianças aqui. Né? Pessoas que deram a vida inteira, judeus que deram a vida inteira para que as pessoas na Palestina, as pessoas em Gaza tivessem uma qualidade de vida melhor, tivessem acesso a tratamentos de saúde, e eles mesmos, com os próprios carros, traziam as crianças para os hospitais, e eles foram os primeiros alvejados. Exato. Então a gente vê que com eles não tem misericórdia, nem para aqueles que os auxiliam, os curam, como no caso do Sinuá. Ele foi curado nessa terra, mas isso não interessa. Para quem tem uma gana assassina, isso não importa. Né? E a gente lamenta muito, mas a gente conta que a mão poderosa do Eterno defenda o seu povo.
Pastora Helena, caminhando para o nosso final, então gostaria de saber de você qual mensagem você deixa para a nossa audiência, principalmente para o público cristão que está te ouvindo agora, sobre esse apoio em Israel tão necessário, né, Uhum. nesse período desafiador, e também o convite para estar com você aqui em Israel no seu Congresso de Mulheres. Bom, muito bem, pessoal. Eu quero convidar vocês, né, para estarem conosco. Você que é mulher, que sonha em conhecer essa terra, ter um conhecimento da Bíblia, né, em 4D, que você venha estar conosco. Nós vamos deixar nos comentários desse vídeo o endereço da Gesher Turismo, onde você pode acessar a Gesher Turismo e se informar sobre a viagem. E para você que é cristão, o que eu tenho a te dizer como cristã é: leia a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Leia toda a Bíblia, sem desprezar nenhuma porção dela. E você vai entender de que lado você deve ficar. Bom, muito obrigado a você que está nos assistindo. Pastora Helena, uma honra te ter aqui, Uma honra obrigado para mim, novamente. Isaac. E bom, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. E a gente vai estar aqui também nos comentários sanando as dúvidas de vocês. Como sempre, deixo versículos daquele livro que mudou a história, que foi escrito exatamente onde nós estamos, aqui na cidade de Jerusalém. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, Jerusalém. Até a próxima.